Olá pessoal, aula 3.3, vamos falar agora sobre os principais elementos do Visage. Então, aqui, quando você abrir o Visage, você já vai ter esse processo 1 lá, que nós chamamos de piscina, né? Então, isso é uma representação de um processo ou também de uma entidade. Eu prefiro utilizar o termo processo. Então, só para vocês conhecerem os elementos do Visage, essa aqui é uma piscina, ok? Temos também as raias, que são essas aqui, que é uma subparticipação dentro do processo. Aqui nesse exemplo nós temos 3 raias, que no seu processo pode ser departamento de administração, que faz uma atividade que passa pelo diretor, que depois vai passar pelo programa de qualidade. Então, cada raia você vai identificar com uma subparticipação dentro do processo principal, que é, por exemplo, a autorização de um produto ou controles de qualidade de um produto. Quem vai fazer? Vai passar pelo supervisor, que vai passar pelo CQ da linha número tal, que vai analisar o processo, os materiais, as etapas e, por fim, vai passar pelo gerente de qualidade, que vai estar dando o aval desse relatório. Então, tudo isso, todas essas raias fazem parte desse processo principal. Então, eles são usados para organizar o quê? Organizar a piscina, que é o pool que a gente chama. Então, as raias são utilizadas para organizar a piscina, que é o processo. Cada raia pode ser utilizada para representar os departamentos por onde esse processo circula. Temos o fluxo de sequência, que é usado para mostrar a ordem em que as atividades serão executadas. Cada fluxo tem só uma origem e um destino. Então, aqui, ó, essa seta é o fluxo de sequência. Tá vendo? Aqui no início dela aqui, ó, não tem nada, mas na ponta da seta tem o que? A cabeça aqui, a ponta da seta. Então, essa aqui é a origem e o destino. Exemplo, esse círculo, eu vou falar lá na frente, ele é o início de um processo. E ele vai me dar o quê? Um fluxo de uma sequência, que é uma tarefa. O que vai definir que essa tarefa faz parte de um fluxo de sequência desse início de atividade? A seta. Então, a seta está me levando à tarefa. Por isso que ela é chamada de não seta, mas sim fluxo de sequência, ok? Associações é usada para associar informações com objetos de fluxos. No exemplo aqui, ó, o início de uma atividade, início de um processo, fluxo da sequência, tarefa. Esse pontilhado vai ser minha associação. Eu vou associar ela a um documento em questão, que eu vou mostrar lá na frente, que a gente pode colocar esse ícone documento e eu vou saber que essa tarefa está associada a esse documento em questão aqui, ok? Atividade, que eu já estou falando para vocês, então esse quadradinho, ó, é um termo genérico para o trabalho, atividade que a empresa realiza. Então, esse retângulo aqui é a atividade. A decisão é esse losango aqui, ele mostra que tem que ser tomada uma decisão durante esse fluxo. E aí, o que for determinado por essa decisão vai determinar a sequência lógica do fluxo. Exemplo, tarefa 1, por exemplo, é pintar o carro. Aí vão ser tomadas uma decisão. O carro foi pintado corretamente? Se sim, vai para a tarefa 2. Carro foi pintado corretamente? Não. Se não, vem aqui, vou refazer a pintura do carro. Ou se sim, foi feita a pintura corretamente do carro. No caso, eu estou dando esse exemplo de pintura do carro, uma fábrica de 4 rodas. Então, se sim, foi feita a pintura correta, eu vou seguir o fluxo e vou para a tarefa número 2, que é o quê? Vou colocar a porta.
entendeu? Então, a decisão, dependendo do que for tomada, vai dar a sequência lógica do restante das atividades. E aqui, ó, o círculo verde é o evento de início, é usado para iniciar o processo de cada processo e só pode ter um início. Então, se seu processo não pode ter dois desse, você só pode ter um início. Tem o evento intermediário, que acontece durante o curso de um processo, que pode ter vários eventos intermediários. Eu quase não utilizo esse. E tem o evento fim, que é o que finaliza o fluxo de um processo, que eu vou terminar com um círculo vermelho, ok? E, por fim, para vocês conhecerem os elementos principais do BISAGE, tem a parte de anotação, que é utilizada para fornecer as informações adicionais que facilitem a leitura no diagrama por parte do usuário, e os objetos de dados, que podem fornecer informações sobre o que a atividade necessita para ser executada. Então, essa foi a aula falando sobre os principais elementos do BISAGE, ok? Qualquer dúvida, me deixa aqui no comentário no final aqui abaixo da aula, que eu vou tirar a dúvida de vocês. Vamos para a próxima aula.